O universo Marvel já apresentou centenas de heróis ao longo dos anos, mas alguns foram simplesmente desperdiçados pelo MCU. E por isso hoje eu decidi reunir 13 heróis que, na minha opinião, foram desperdiçados pela Marvel. Então, sem enrolação, eu sou o Sony, bem-vindo ao meu Devaneio Geek. Quinto lugar. Bom, aqui eu compilei 5 personagens. Os Asgardianos. Começando pelos 3 guerreiros amigos do Thor. Fandral, Rongu e Volstagg. Eles são companheiros clássicos do Thor há décadas nos quadrinhos, mas no MCU simplesmente eles foram jogados para escanteio. Durante a trilogia do Thor, nenhum dos 3 recebeu o protagonismo que merecia. E o pior foi em Thor Ragnarok, que a Marvel simplesmente decidiu eliminar eles como se fossem apenas NPCs de luxo. A Marvel / Taika Waititi. E isso é um desperdício enorme, principalmente porque todos eram interpretados por atores extremamente competentes. O Fandral era o Zachary Levi, ator extremamente carismático que fazia uma série chamada Chuck, e depois inclusive foi na DC viver o Shazam. O Rogun era interpretado pelo ator Tadanobu Asano, outro ótimo ator que ganhou destaque na série Shogun e atualmente é o Raiden do universo de Mortal Kombat. E o Volstagg era interpretado pelo saudoso Ray Stevenson, que inclusive já viveu o Frank Castle em Justiceiro Zona de Guerra. Olha o potencial que esse time tinha. Só nos quadrinhos tem centenas de histórias boas para esses caras. Inclusive teve uma fase que o Volstagg se tornou o Thor da Guerra, uma versão mais bélica do Thor. Imagina isso no MCU, só que não. A Marvel preferiu matar eles para fazer piadinhas. E não para por aí, a gente tem também a Lady Sif, que é uma das personagens mais legais do núcleo do Thor e foi completamente escanteada. E o pior, a Jaime Alexander, que é uma ótima atriz, inclusive foi cotada para ser a Mulher Maravilha da DC, continua viva, mas o personagem dela praticamente virou uma piada ambulante no MCU. Se bem que eu ri muito daquela piada sobre o braço dela ir pra Valhalla e ela não. E sem mencionar o Heimdall, que era vivido pelo Idris Elba, um dos atores mais carismáticos de Hollywood. Porém, no MCU, ele não conseguiu fazer nada muito relevante, exceto em Vingadores Ultimato, quando ele mandou o Thor pra Terra, mas tirando isso, a participação dele foi nula. Mas a pior parte não foi nem o MCU tratar essa galera como descartável. A pior parte foi que enquanto essa galera era tratada como NPC, Erik Selvig, a Darcy Lewis e o Korg ganhavam um protagonismo absurdo na trilogia do Thor. Inclusive eu falo mais sobre isso em um vídeo sobre 10 personagens do MCU que já deram o que tinha que dar, vou deixar o link aqui na descrição. Quarto lugar, os Eternos. Nos quadrinhos, os Eternos é uma das equipes mais antigas. Eles foram criados pelo mestre Jack Kirby, ainda na década de 60. Apesar de nunca terem tido um arco de destaque, eles eram importantes no cânone. E olha a ironia. O nome deles é Eternos porque eles não morrem, eles são imortais. Aliás, eles até morrem, só que eles são rapidamente ressuscitados em uma câmera que eles têm, Kree. Só que no MCU, eles decidiram matar praticamente metade da equipe em um filme. A Marvel, que eu critico aqui quase todo dia por não ter coragem de matar personagens, pega um filme dos personagens imortais e aí cria coragem de matar todo mundo. Às vezes parece até brincadeira. E olha que eles tinham um elenco de peso. A Jaque, por exemplo, era vivida pela Salma Hayek e eles mataram ela sem dó nem piedade. Parece que o único intuito dessa escalação era trazer vários atores de renome para o elenco, como a Angelina Jolie e a Salma Hayek, e também fazer o elenco mais multiétnico possível. Porém, sem respeitar nada dos quadrinhos, porque o Ajak não é uma criatura ligada à mitologia mexicana, como é a Salma Hayek. Outra personagem que a Marvel descartou rapidamente foi o Duende, que nos quadrinhos é um personagem masculino, mas para variar decidiram mudar o gênero no filme. E ele tem uma ideia extremamente interessante por trás. O Duende é um imortal condenado a permanecer eternamente em um corpo de uma criança. Isso permite uma história muito mais psicológica. O potencial disso bem explorado era absurdo. E o filme até toca superficialmente nessa ideia, mas no final resolve o problema de qualquer maneira, ela perde os poderes, eu até entendo porque a atriz ia envelhecer, como é que eles iam justificar isso de forma palpável, o crescimento da atriz? Então até que faz um certo sentido isso. Outro Eterno que morre como se não fosse nada é o Gilgamesh. Ele foi interpretado pelo Ma Dong-seok e ganhou uma origem bem diferente dos quadrinhos. Nos quadrinhos, Gilgamesh é uma figura ligada à mitologia da Mesopotâmia e chegou a ser membro durante anos dos Vingadores. E pra quem assiste filme coreano sabe o quanto que esse cara é carismático. Ele rouba a cena no filme Train to Busan, por exemplo. E isso sem falar no Ikaris, que é e sempre foi o líder da equipe, o representante máximo do que é ser um Eterno, já enfrentou Thanos em diversas ocasiões, e no filme simplesmente foi colocado como vilão. Por quê? Porque não fazia sentido no roteiro da Chloe Zhao um homem ser o líder da equipe que tem mulheres. Ele tinha que ser o mais tóxico e vilão.
Apesar de eu não achar o filme de todo ruim, como muita gente questiona, eu acho que muitas decisões foram muito pautadas em militância e não em roteiro. Mas eu confesso que eu achei até poético o final do Icarus, até porque ele é baseado no personagem mitológico Ícaro, que morreu por voar muito perto do Sol. 3. Capitão Marvel. Abrindo o nosso pódio tem um dos descasos mais tristes do MCU. Marvel foi o Capitão Marvel original da Marvel Comics. Isso é até um trava-língua. Muito antes da Carol Danvers. A história dele tinha um potencial absurdo dentro do MCU. Marvel era um Kree enviado para a Terra para estudar os humanos. Só que ao entrar em contato com nossa sociedade, ele começou a desenvolver empatia pelos terráqueos e decidiu proteger justamente o povo que deveria estar observando. É aquela historinha básica, a mesma de Pocahontas, a mesma de Avatar. E nessa, ele se apaixonou pela Carol Danvers. Após uma série de eventos, sem querer, ele acaba transferindo seus poderes cósmicos Kree para Carol Danvers, e assim ela se torna a Miss Marvel. Porém, a Marvel decidiu fazer uma coisa completamente diferente. Ela pegou esse personagem, que tinha anos de história, que literalmente tem o nome da editora, e decidiu transformar ela em Wendy Lawson, reduzindo um personagem com décadas de história a uma aparição da Annette Bening falando na cabeça da Carol Danvers. E olha só, eu não queria que o Marvel fosse o protagonista do filme, não, o filme poderia ser da Carol, mas eu acho que eles tinham que ter dado um mínimo de respeito para esse personagem tão icônico. Olha que nível chega a loucura woke, eles acharam que seria um demérito se a Capitã Marvel tivesse ganhado os poderes de um Capitão Marvel, então decidiram acabar com o Marvel. E olha que quando anunciaram o filme, anunciaram o Jude Law, eu tinha certeza que ele ia ser o Capitão Marvel. Só que não, acabou que no final ele foi o Ian Rogue, outro ator extremamente carismático que foi desperdiçado no MCU. O Marvel poderia ser responsável por apresentar todo o universo Kree para ela. Para quem acompanha a HQ sabe que a morte do Capitão Marvel foi um dos maiores eventos do quadrinho. E não estamos falando de uma morte gloriosa enfrentando um exército alienígena. Estamos falando de um dos super-heróis mais icônicos dos anos 70, 80, que morreu enfrentando uma doença que seus poderes não conseguiam simplesmente resolver. Tinha um potencial dramático enorme para ser inserido no MCU. O Marvel poderia ser o mentor da Carol, construir uma relação entre os dois ao longo do filme e no futuro mostrar a batalha dele contra o câncer. Ia ser bem interessante ver um alienígena que consegue atravessar o espaço, sobreviver a situações absurdas, mas perder para o seu próprio corpo. Mas para Marvel não interessa roteiro, não interessa potencial dramático. O que eles querem é lacrar. Se eles já acharam que seria humilhante fazer a Carol ser a Miss Marvel só depois de virar a Capitã Marvel, imagina deixar ela ser treinada por um homem hétero branco. Segundo lugar, Homem-Formiga e Vespa. E eu não tô falando do Scott Lang nem da Hope Van Dyne, eu tô falando do Homem-Formiga e Vespa originais, Hank Pym e Janet Van Dyne, membros fundadores dos Vingadores, e eu acho que talvez os membros mais importantes da equipe. Posso estar até enganado, mas pra mim eles estiveram em muito mais formações da equipe do que o próprio Homem de Ferro e o Thor. Esses dois personagens têm uma história enorme dentro dos Vingadores. Por exemplo, foi a Janet que deu o nome da equipe, ela que sugeriu que eles fossem os Vingadores. O Hank Pym criou o Tron, mas vamos começar do começo. A Marvel já fez questão de pegar atores extremamente envelhecidos já para eliminar qualquer chance de trajetória. Eu lembro que a desculpa oficial na época foi que não fazia sentido ter outros cientistas já que já tinham o Tony e o Bruce, mas eu acho que não foi bem isso. O que aconteceu foi, como o Hank Pym e a Vespa são alguns dos personagens mais tempo de equipe, eles foram os que mais tiveram modificações ao longo do tempo. Até porque acontece uma coisa curiosa nas HQs. Geralmente os personagens mais desenvolvidos são os menos conhecidos. Homem-Formiga e Vespa eram os personagens que tinham mais carga dramática e eram mais evoluídos porque eles não tinham HQ solo. Então ficava muito mais fácil concentrar todos os acontecimentos importantes da vida deles dentro da equipe. O mesmo aconteceu, por exemplo, com o Visão, a Feiticeira, o Mercúrio. Então geralmente esses personagens que estão só na equipe são os que são mais bem trabalhados. E foi exatamente isso que aconteceu com Homem-Formiga e Vespa. O Hank Pym teve sua fase como gigante, teve sua fase como um Golias, teve sua fase como jaqueta amarela. A gente viu a fase onde ele agrediu a Janet. Teve uma fase que a gente descobriu que ele estava esquizofrênico. Tudo isso poderia ter rendido um arco de evolução gigante do personagem ao longo dos anos. Só que a Marvel quer se afastar de polêmica. Como que ela ia trabalhar com isso, um personagem esquizofrênico que ainda bate na mulher? Então a minha teoria é por isso que a Marvel optou por esquecer o Hank Pym. Mas pra mim, todo esse background faz ele se tornar extremamente interessante. O cara inventou o Tron, uma das maiores máquinas de matar do universo Marvel. E simplesmente no filme eles tiraram um dos maiores feitos dele e deram pro Tony Stark.
O que é muito triste, porque o Hank Pym potencialmente poderia ter um dos maiores arcos de transformação dos filmes da Marvel. A gente poderia acompanhar ele ao longo dos anos de ser um pacifista a se tornar um completo lunático. Qual foi a decisão da Marvel? Tirou o Hank Pym de cena, deixou ele como um velho tutor e decidiu dar o protagonismo para o Scott Lang, que basicamente é um ladrão que rouba a roupa do Hank. Eu acho que isso é um péssimo exemplo para as crianças. Não seria muito mais interessante para as crianças que veem os filmes da Marvel se o herói delas fosse um cientista do que um assaltante? Enfim, coisa da Marvel. E agora, em primeiro lugar, Mercúrio. Ironicamente, um dos poucos personagens que a Marvel teve coragem de matar e ainda conseguiu fazer uma das mortes mais imbecis de todo o MCU. O cara é um velocista que teoricamente anda na velocidade de som. Ele morreu atingido por balas. Como diria o Deadpool, que roteirinho safado esse daí. Mas o problema não é nem ele ter morrido, o problema é o potencial que o Mercúrio tinha nas futuras histórias. É o mesmo caso do Homem-Formiga e a Vespa. Por não ter HQ solo do Mercúrio, ele teve vários arcos de transição e passagens importantes nos quadrinhos. Mas vamos começar do começo. O Mercúrio é um dos membros mais antigos dos Vingadores. Ele começou na revista dos X-Men, na Irmandade dos Mutantes, ao lado da sua irmã Feiticeira Escarlate, Groucho e Mestre Mental. Depois que foi derrotado pelos X-Men, foi preso e teve uma chance de se redimir como um Vingador. Desde então, ele tem sido um membro constante na história dos Vingadores. No filme Vingadores 2, eles até ensaiam esse arco de redenção, já que a Feiticeira e o Mercúrio começam como vilões, trabalhando para o Ultron, mas isso foi só uma pequena amostra do que o personagem poderia ter oferecido. Porque Mercúrio ainda tinha décadas de história para ser exploradas. Tem toda a sua relação com a Cristal, a Inumana, com quem ele teve uma filha chamada Luna. Tem toda a sua fase no X-Factor. Tem sua participação na Dinastia M, arco no qual ele perde seus poderes e fica completamente vulnerável. Porque imagina um cara que passou a vida toda correndo na velocidade de som e do nada ele perde esse poder e começa a andar normalmente. Fazendo um paralelo, é como se uma pessoa que andasse ficasse paraplégico. E tem todo o arco também, ele usa sua relação com a Inumana Cristal para roubar terras terrígenas, fazer o processo de terragênese nele e tentar reaver seus poderes. Então tem todo um arco interessante sobre o Mercúrio, uma hora ser vilão, uma hora ser herói, uma hora vingador, uma hora filho do Magneto. Tem toda essa dualidade dele que poderia ter sido muito bem explorado no MCU. Mas como eu falei, o MCU não quer complexidade dramática, ele quer só personagem alegrinho e feliz. Qualquer personagem que apresenta o mínimo de camadas, o MCU acaba e simplifica o máximo possível. E outro ponto que ele seria a ponte perfeita de conexão entre os Vingadores e os X-Men. E agora, infelizmente, no novo filme eles vão fazer isso através da Monica Rambeau. E por esses motivos e outros, para mim, o Mercúrio é um dos maiores desperdícios de todo o MCU. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Enfim, galera, essa é só a minha opinião. Deixa aqui nos comentários qual herói da Marvel mais foi injustiçado. E se você quer saber quais vilões da Marvel mais desperdiçados, eu já fiz uma lista completa e eu vou deixar aqui na descrição. Deixa o like aí, não esquece de se inscrever e valeu!